O CAR é realmente obrigatório para todos os imóveis rurais? Qual é a importância do cadastro ambiental rural nos financiamentos? Qual é o impacto do CAR no agronegócio? Já deu para perceber que hoje nós vamos falar sobre cadastro ambiental rural. Olá pessoal, meu nome é Tiziane Figueiredo, eu sou advogada especialista em agronegócio e hoje nós vamos falar sobre a importância e os impactos do cadastro ambiental rural no agronegócio. O primeiro ponto que precisa ficar muito claro é que sim, o cadastro ambiental rural é obrigatório para todos os imóveis rurais. Isso independe do tamanho do imóvel. E até mais importante, imóveis rurais que estão localizados em zonas urbanas também precisam ter cadastro ambiental rural. E o que é o CAR? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que é um registro eletrônico da situação ambiental dos imóveis rurais. Alguns estados já tinham o que a gente chama de CAR estadual. Esses estados que possuíam CAR estadual, eles precisaram migrar essas informações para o SICAR, que é o Sistema do Cadastro Ambiental Rural Federal. Ou seja, todos os imóveis, independente se o estado já tinha o CAR estadual, precisam ter o que a gente chama de CAR federal. Ficou entendido? E eu acho interessante a gente destacar aqui que o CAR, ele não só é obrigatório por uma lei federal, que é o nosso Código Florestal, como ele é importante para nós que trabalhamos com agronegócio, principalmente falando em financiamento. Mas a importância do CAR, ela está tanto dentro da porteira quanto fora. Então não vou focar muito aqui na questão da obrigatoriedade e vou trazer um pouco mais para a questão prática do cadastro ambiental rural. Então, dentro aí da porteira, primeiro, ele é importante porque você, que é produtor ou produtora rural, precisa estar em dia com as suas obrigações ambientais. Declarar as informações corretas, regularizar a parte ambiental se for necessário, fazer alguma compensação, dentre outras questões. Isso é de suma importância para vocês, inclusive para usufruir dos benefícios que a lei trouxe para quem se cadastrou, no cadastro ambiental rural dentro do prazo lá estipulado. Perfeito? Outro ponto importante é que se você vai arrendar a sua área, o arrendatário, ou vamos pensar no parceiro, outorgado ou comodatário, vai precisar prestar contas em financiamentos. E o cadastro ambiental rural, ele vai servir não só para isso, mas também para atestar em que situação ambiental esse imóvel foi entregue para a posse desta pessoa. Isso é bem importante. E aí o outro ponto também, se você vai arrendar, pegar em parceria ou incomodar um imóvel rural, você precisa saber qual é a situação ambiental no qual ele se encontra. A olho nu, isso não é possível de fazer. Perfeito? Então, o CAR, ele é importante para os financiamentos. Por quê? Primeiro, porque a própria lei obriga que as instituições financeiras solicitem o cadastro ambiental rural. Esse é o primeiro ponto. Mas ainda que a gente nem discutisse a parte legal, a parte da obrigatoriedade, como eu falei, vamos ficar na parte prática. O que acontece? Existe um termo que a gente fala muito no mercado, que é o que? Compliance. E as empresas, sejam multinacionais, até algumas revendas, mas a maioria das empresas precisam estar em dia com o seu compliance, que é o que? Seguir todas as regras, mas não só as regras legais. Vamos pensar na exportação, você também precisa estar adequado às regras de exportação, às regras que o outro país exige para receber esse produto. Então, no agronegócio, o compliance ambiental, ele é super importante. Então, quando a gente pensa em questão prática, quando a gente pensa no mercado, há várias empresas, principalmente as tradings, e aí
já pipocaram várias notícias na mídia, e não é de hoje, que elas vão fazer o quê? Uma análise mais rigorosa da rastreabilidade dos produtos agropecuários que elas vão receber. E aí a gente não fala só das trades, também dos frigoríficos, principalmente, como vocês já viram, depois da polêmica que saiu aí também na mídia sobre a lavagem de boi. Então, compliance ambiental e rastreabilidade andam lado a lado, ou seja, a sua obrigação ambiental e a sua resposta, a sua comunicação para o mercado, que é a rastreabilidade, são super importantes e estão vinculadas. E isso não é só para quem vai comprar o seu produto agropecuário, é também para quem vai financiar a sua produção agropecuária. Então é por isso que o cadastro ambiental rural ele é essencial para conseguir financiamento, porque a lei obriga e por questões de compliance ambiental e rastreabilidade. Quem vai te financiar também assumiu responsabilidades socioambientais e não pode estar envolvido, não pode financiar dentro de qualquer operação, né? Independente da forma como ele vai fazer isso, ele não pode financiar quem, infelizmente, não está com as suas obrigações ambientais em dia. E aí não são só as obrigações ambientais. Eu sempre falo para vocês que o compliance ele é mais geral. A gente faz um background check de todas as questões. Mas aqui a gente está focando mais no CAR. E aí também é importante a gente citar que quando a gente pensa do impacto e na importância do cadastro ambiental rural para o agronegócio, é a nossa mensagem para o mundo. É a nossa mensagem que o Brasil é produtivo e sustentável. E para isso a gente precisa comprovar esses dados. Então, não sei se vocês já viram, mas a maioria das notícias que rodam na mídia, na Embrapa, em todos os órgãos a respeito da sustentabilidade da produção agropecuária brasileira, a maioria são os dados do cadastro ambiental rural. Então você, produtor e produtora rural, proprietário de terra, tem a obrigação, não só legal, mas uma obrigação social, uma obrigação para com o setor de regularizar as informações para que a gente tenha tudo isso atestado. Inclusive porque se tiver alguma informação lá que não está condizendo com a realidade da sua fazenda, algum embargo de sobreposição que não é adequado, alguma compensação ambiental que você já fez, você precisa prestar contas para que fique tudo correto no seu nome. Perfeito? Isso é muito importante. E só para finalizar, não é só fazer o cadastro ambiental rural. Não é só você se inscrever no CAR e largar o cadastro lá. Lembra que eu falei? Ele é eletrônico, então a situação dele vai mudando conforme as informações no sistema. Então você que é o produtor ou produtora rural precisam acompanhar, porque quem aí financia, quem aí está concedendo e analisando crédito, precisa olhar a sua situação ambiental. E se ela não estiver correta, o crédito vai ser negado, o financiamento vai ser negado. Então você precisa saber qual é a situação do seu imóvel. Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, um overview sobre o CAR, sobre a importância dele. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, compartilhem com quem precisa dessa informação e até a próxima!